eu tinha algo que eu precisava melhorar muito que nem no Brasil, nem na Bolívia conseguiu forjar isso em mim, mas aqui sim. Então, acredito que os Estados Unidos, ele, em 2 anos, vai fazer 2 anos, nossa, foi assim, uma mudança radical que fez eu entender que eu nunca seria suficiente. Se te falasse no Brasil que era pra você trabalhar com isso aqui, você teria vindo? Não. Sejam bem-vindos! Começa agora o Plano Podcast. This is the podcast. Hoje o meu convidado especial, um amigo, um irmão, versátil, inteligente, jovem. Ele já viveu em outro país que não é a América. Hoje ele está na América, porém já viveu em outro país. E ele tem histórias interessantes para nos contar. E eu trago hoje aqui o Vini. E aí, Dani? Seja bem-vindo. Obrigado. Vini, como é que eu vou te chamar? Pastor Vini? Vini? Como é que você prefere? É uma situação complicada, né? Tem gente que me chama de pastor, tem gente que chama de Vini. Nunca fiz questão, não. Tá, eu tô à vontade. Eu tô tão acostumado a chamar de Vini que hoje eu vou então levar do jeito Vini de sempre. Perfeito. E é isso aí, é legal que você hoje vai trazer algo relacionado ao tema. O nosso tema é descobrir que os planos de Deus eram diferentes dos meus. E esse tema é legal, é interessante porque eu confesso que eu também já tive essa percepção e chega uma hora que a gente se rende, fala, Senhor, é isso, né? Vamos viver o seu plano porque já tentei, fiz, bati firme, bati o pé às vezes. Já bateu o pé com Deus? Muitas vezes, nossa. Muitas vezes. Quem nunca, né? Ai, que Quem fera. nunca? Ah, legal, Vini. E de onde que você é do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Morei lá até os meus 28 anos, mais ou menos. Só que foi uma moradia meio aleatória, né? A gente vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E praticamente hoje eu diria que a minha vida é uma vida de aventuras. Não é uma vida onde eu posso dizer, eu sou daqui, eu sou dali, né? Eu digo que eu vivo por um propósito e isso faz com que eu me torne uma pessoa muito disposta às mudanças. Que legal. Yeah. Esse rostinho de 20 anos aí também engana só. Pois é, rapaz, muita história, né? Pra pouco tempo. Oh, que legal, bom saber. Então, deixa eu só falar o seguinte, antes de começarmos aqui nosso bate-papo, eu queria lembrar você que nos assiste, deixa o seu like, comenta durante o vídeo, é muito importante quando você comenta, quando você deixa o seu like, porque você faz com que esse projeto, esse podcast, se torne relevante ao fazer isso. O YouTube entende, poxa, tá todo mundo comentando, vamos distribuir para mais pessoas. Então, nos ajude, é muito generoso da sua parte fazer isso. E obrigado, e se você não quer fazer isso agora, até o final você pode fazer, a gente tem um bate-papo aqui 10 para isso. Bom, então você era do Rio de Janeiro. Você nasceu no Rio de Janeiro? Sim, nasci no Rio de Janeiro. Nasci do Rio de Janeiro, Sim. Então carioca. Da Gema. Da Gema. É. Que lugar do Rio? Eu era de São João de Meriti. São João de Meriti. Aí depois fui morar na Ilha do Governador e hoje aqui. A galera do Rio de Janeiro aí que se identifica já deixa aí a sua localização. Muito legal para nós. E vamos falar um pouco sobre... Antes de você vir para a América, você já teve uma experiência pastoral missionária em um outro país. Conta para nós um pouco dessa história, como que você entendeu o seu chamado pastoral, o seu chamado missionário. Conta para nós um pouco dessa história. Dani, então, desde quando eu comecei a entrar nessa vida ministerial na igreja, eu sempre fui uma pessoa, eu diria que obediente. Minha mãe sempre foi muito firme comigo e aqui já vai uma grande chave. Eu acho que quando a gente é instruído debaixo de uma mentalidade, de uma direção, a gente vai levar aquilo para nossa vida. Então, eu sempre levei para minha vida esse caminho da obediência. E aí, quando eu comecei a caminhar, minha família não é de berço cristão,
Eu me converti com a minha família não convertida, então eu comecei a caminhar praticamente sozinho, mas sempre com aquela essência de tem que obedecer. Minha mãe sempre me ensinou não só obedecer eles dentro de casa, como também obedecer meus professores na escola, então sempre fui por esse caminho. Então, querendo ou não, eu já fui meio encaminhado para a igreja. Quando eu começo a minha vida cristã, eu começo com um caminho de baixa obediência, porque eu sei que Deus me chamou. Às vezes algumas coisas parecem ser vãs, mas não são. Uhum. Isso aqui é até muito legal porque existem momentos que a gente passa na nossa vida que parece que são momentos que não serviram para nada, quando na verdade aquilo ali é uma porta de entrada para o nosso futuro. Então, Perfeito. eu tive uma oportunidade de fazer uma aula de bateria. Meu avô me levou uma igreja que ele estava frequentando quando eu era muito novinho. E eu fiz um mês de aula de bateria. Fiz 4 aulas, uma vez na semana. E aí depois nunca mais eu fiz. Só que quando depois de muitos anos eu recebi um convite de ir para a igreja, a primeira coisa que eu falei, eu disse para os meus amigos: eu já toquei bateria. E era uma igreja pequena, humilde, e eles falaram: sério, então vamos lá. Aí me levaram já na bateria no primeiro dia. Aí eu fiz um tchum-tchá rapidinho lá. E aí eles falaram: nossa, a gente tá querendo montar uma banda. Naquela época era muita essa questão de banda, né? E a gente tá querendo montar uma banda e tá faltando só o baterista. Ok, aí meu olho já brilhou. Aí eu comecei a caminhar, só que aí, quando eles me convidaram, eles falaram assim: olha, a gente tá querendo montar uma banda, queria que você fosse baterista, mas você precisa aceitar Jesus para isso. E aí foi, aí eu falei, ok. Aí eles falaram: ó, hoje é quinta-feira, domingo tem culto. Aí no domingo, quando você chegar aqui, vai ter o culto, o pastor vai pregar, e quando ele falar isso, aquilo, você levanta a mão. Aí quando você levantar a mão, você vai lá na frente. Aí você vai receber uma oração e você vai aceitar Jesus. Tudo tudo muito Cronometrado. bem cronometrado e calculado por eles, né? E aí eu fiquei com os olhos brilhando, né? E aí eu fiz exatamente isso no domingo, até que eu me converti. E obviamente, né, conversão ela é um processo, mas foi ali que eu dei meu primeiro passo. E aí comecei a caminhar com Deus ali e nunca mais parei. Então, às vezes uma coisinha boba parece que não é nada, mas na verdade pode ser o início de grandes coisas, né, para nossa vida. Uhum. Então a gente nunca pode dar menos valor às pequenas coisas. Na verdade, as pequenas coisas podem ser a maior porta da nossa vida, que vai ser a entrada para aquilo que a gente quer alcançar, ou muitas das vezes é a porta de entrada para aquilo até que você nem sabe que vai alcançar. Boa, isso é Então forte, as hein? pequenas coisas, elas são muito importantes para que a gente venha alcançar o que nós sonhamos ou o que Deus sonha, dependendo do propósito de cada pessoa. Entendeu? Então, praticamente a minha vida ministerial foi assim. Eu comecei muito cedo. E Quantos anos também, você tinha na época? Olha, Você lembra? uns 15 anos Era foi cedo, quando eu aham. comecei. Uns 15 anos. E uns 3, 4 anos depois eu já comecei a liderar. Comecei a liderar muito cedo. E isso também fez com que eu evoluísse muito rápido, porque muita responsabilidade, cedo. Obviamente que não é fácil, porque quanto mais novo você é, menos experiência você tem e menos maturidade você tem para lidar com as situações. E aí você acaba muitas das vezes aprendendo ali na dor, né? Mas eu diria que hoje eu tenho um perfil um pouco mais controlado por conta de tantos erros. Por isso que é muito importante, eu sempre digo para muitas pessoas que vêm conversar comigo que não ignora os erros, não trata eles como algo... Você não vai repetir, mas você também não pode ignorar os seus erros. Você tem que aprender com os seus erros, você tem que olhar para eles com um olhar pedagógico. Aquilo ali foi um ensinamento para mim. Então, eu não quero mais passar por aquilo novamente. Aí você procura acertar através desses erros que você não vai cometer de novo. Então, começar cedo, eu diria que me trouxe essa experiência. Obviamente, muitos não querem passar por esse sacrifício do sofrer. Uhum. Né? As pessoas querem a facilidade. Só que o sofrimento ele é muito importante para o nosso amadurecimento.
Ele é importante porque ele dói e por doer você não quer que doa de novo. E aí, por você não querer que doa de novo, você vai fazer 2 vezes melhor para que você não venha passar por aquela situação novamente. Então a dor ela é importante. Não que a gente venha desejar a dor, mas quando chegar, a gente não pode tratar ela como simplesmente uma vilã, mas como algo importante para o nosso crescimento e nosso amadurecimento. Perfeito, perfeito. E aí você se converteu e depois você também, depois de um tempo, você foi amadurecendo na fé e provavelmente eles entenderam isso em você e te ordenaram a pastor. Ou simplesmente te enviaram como missionário e te ordenaram a pastor quando você foi para outro país. Então, foi exatamente esse processo que eu acredito que foi um processo muito sadio, entre aspas, né? Obviamente tem as dores, as questões difíceis de lidar por você começar a liderar muito novo, mas eu acredito que o degrau por degrau eu fui sem pular, entende? Perfeito. Eu comecei sendo liderado, sendo instruído, depois eu comecei a liderar e o início de tudo não é fácil, porque a gente passa pelo processo de adaptação. Tudo que é novo vai ser passado por um processo de adaptação. Então, quando a gente passa por esse processo de adaptação, dói. É igual o filho quando ele vai para a escola a primeira vez. Ele chora muito, querendo agarrar o pai ou a mãe e não largar, porque ele não quer a primeira vez que ele está passando por aquilo ali. Então, todo novo processo, ele é doloroso, mas é muito importante para que a gente venha alcançar o próximo passo, para a gente chegar no outro nível. É igual nos jogos. Para você alcançar, para você chegar na próxima fase, você tem que passar por aquela grande experiência que muitas das vezes vai ser o chefão, né? Aquele líder maior que você vai ter que combater com ele, que vai ser muito mais difícil. E aí sim você passa para a próxima fase. E assim é a nossa vida. A gente passa por momentos difíceis para realmente a gente se adaptar àquilo ali e a gente chegar num nível maior. Então a minha vida ela foi assim, uma vida de subir degrau por degrau. Fui liderado, comecei a liderar, aí depois de praticamente uns 10 anos, foi quando eu liderei mais ministérios, porque assim, a nossa vida ela só vai ser desenvolvida quando a gente dá valor àquilo que está nas nossas mãos hoje. Se eu não valorizo aquilo que me foi entregue hoje, eu não consigo. É igual a parábola dos talentos. A Bíblia é clara quando ela diz que aquele que multiplicou, ou seja, administrou bem aquilo que tinha, até não somente aquilo que ele tinha, mas mais do que aquilo lhe foi entregue depois desse processo, né, de crescimento que ele fez. Ou seja, em um exemplo, ele começou com 10 talentos e terminou com 20, porque desenvolveu os 10 que ele tinha. Então essa é a nossa vida hoje. É uma vida onde a gente precisa dar valor às pequenas coisas, aquilo que hoje está em nossas mãos, para a gente poder alcançar lá na frente o futuro que Deus tem para a nossa vida ou para outras pessoas que não têm Deus como centro da sua vida, mas que acredita num plano maior para a sua vida. Então essas pessoas, elas precisam entender que hoje nós temos isso. Isso é tudo que a gente tem e é tudo que a gente deve dar, tudo de nós para com tudo isso. Então, minha vida foi assim, de degrau em degrau. Aí foi quando eu assumi outras lideranças. Aí depois de, em média, uns 10 anos, eu fui enviado como missionário. E quando eu fui enviado, eu fui reconhecido como, na minha igreja antiga, ministério autorizado, que é um pastor que está autorizado a exercer o cargo pastoral. Ele não é um pastor... Ele não é o pastor... me fugiu agora da mente a palavra. Ele não é o pastor... Porque tem o ministério autorizado e o ordenado. Ele não é um pastor ordenado, mas ele tem o cargo de pastor e ele se comporta como pastor, é tratado como pastor, tem a unção de um pastor, ele é ungido como um pastor ordenado. Só que ele, entre aspas, está numa fase de teste, entende? Assim que minha igreja antiga ela fazia. Então eu fui enviado como ministro autorizado para Bolívia, mas antes disso, eu estou falando só da vida ministerial, mas tem toda a vida pessoal por trás disso que influencia muito. Então, assim, falando de vida ministerial, que foi a pergunta, foi de degrau em degrau.
entende? Eu fui dando, eu não diria que na época eu pensei assim, mas hoje, olhando para trás, eu penso que eu dei muito valor ao que eu tinha no momento. E isso fez com que cada passo que eu dava, eu já estava pronto. Por eu ter valorizado e dado sempre o meu melhor, sempre me esforçando ao máximo, sempre dando a minha vida por aquilo ali. Sempre foi assim, a vida inteira. Sempre dei minha vida por tudo que estava na minha mão. E aí fez com que eu sempre evoluísse e pudesse chegar no próximo nível. E fui crescendo, crescendo, e assim tá indo. Legal, e você é casado, certo? Eu sou casado. E quando você foi pra Bolívia, você já era casado? Já era casado. Na verdade, aí que tá mais um grande desafio, né? Porque eu e a minha esposa, nós nos casamos em dezembro de 2018. Ok. Em janeiro de 2019, nós já estávamos na Bolívia. Uau, lua de mel em Bolívia. Na Bolívia. Entre aspas. A lua de mel foi aqui nos Estados Unidos, mas... Ah, é? Foi Então aqui. você tinha vindo pra cá também, Eu já vim antes? pra... Ok. Na verdade, Dani, quando a gente noivou, a gente pensava em vir para os Estados Unidos. Nossos Esse era o planos. plano. Esse era o plano. O plano era ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. A gente já tinha vindo aqui uma vez, já tinha feito o reconhecimento do terreno, né? E a gente tem família aqui, conversamos com a família, super nos apoiaram. Então a gente tinha tudo para vir. Até que no ano do nosso casamento, uma tia nossa no Brasil sentiu muito forte da parte de Deus de que Deus estava nos enviando para a Bolívia. E aí ela sentou com a gente, com muita autoridade, e disse, eu senti muito da parte de Deus falar isso para vocês, vocês oram e vamos ver o que vai dar. Mas eu tô entregando para vocês o que tá no meu coração. E aí foi quando a gente orou e começou aquela chama acender no nosso coração pelo campo missionário. A gente nunca tinha sonhado com isso, muito menos Bolívia. Não sabia nem que existia Bolívia, nunca procurei nem saber. E aí foi quando a gente decidiu obedecer, abrimos mão, né, do nosso sonho para viver os sonhos de Deus. E aí a gente foi para Bolívia depois de um mês de casado. O tempo que deu foi porque a gente casou no dia 7, aí a gente ficou uns 15 dias aqui nos Estados Unidos, e a gente só deu tempo de voltar, nos preparar e já ir para Bolívia. Então, teve esse... Parece simples, mas não é. Por quê? Quando você casa, você já tem um baque, que é você sair da casa dos seus pais e você começar um novo estilo de vida. Que novo estilo de vida é esse? Você já não tem mais seus pais para fazer aquilo para você. É você e sua esposa, é você e seu marido. E aí já tem esse baque. Por que um baque? Porque você foi criado de uma forma e o seu cônjuge foi criado de outra forma. E aí são, entre aspas, duas culturas diferentes. Quando eu digo cultura, eu digo de usos e costumes. Então, foram duas pessoas com famílias diferentes, que pensam diferente, agora se unindo para viver juntos. Então, já tem esse baque. E aí tem o baque agora da responsabilidade. Agora a responsabilidade não é mais dos meus pais, é minha. Então, agora não tem como mais voltar atrás. Principalmente o homem, né? Eu sempre encaro o homem como o sacerdote, porque é assim que a Bíblia me ensina, como cabeça, aquele que deve guiar o seu lar, aquele que deve... o homem, ele não é só mais forte fisicamente, ele deve ser mais forte mentalmente também, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando a Bíblia fala sobre o homem amar a sua esposa, ele está dizendo para o homem se comportar como Jesus se comportou para com a igreja. Então, Jesus, ele não somente tem um plano, mas ele também entrega a vida por ela. Então, essa é a missão, falando agora como homem, né? Essa é a nossa missão, é a gente entender o peso da responsabilidade que a gente está carregando agora que saímos da casa dos nossos pais. Agora, eu que dou a direção para minha casa, porque eu acredito que o homem é o intermediador entre Deus e a sua família. Ele é que deve dar as coordenadas, porque assim era o sacerdote. O sacerdote era a ponte entre Deus e o povo. Então, se nós somos sacerdotes como homens, nós somos o intermediador entre Deus e a nossa casa. Por que esse intermediador? Porque ele é quem busca em Deus a direção. E como cabeça é essa, a cabeça que dá o comando para o corpo. Então, tem já esse peso dessa responsabilidade que eu sempre tive.
E assim como também o peso da responsabilidade, não que não seja espiritual, mas trazendo para um lado natural, o peso da responsabilidade do trabalho, que eu particularmente encaro o trabalho, sou bem claro com relação a isso quando algumas pessoas dizem para mim, eu tô fazendo a minha parte, o resto é com Deus. Não, o resto não é com Deus, tudo é com a gente. Porque Deus foi claro quando ele diz, com o suor do teu trabalho ganharás o teu pão de cada dia. Então a responsabilidade é nossa. Muitas pessoas às vezes acham que as oportunidades não vêm porque a pessoa muitos acreditam no azar, outros acreditam que é o lugar onde moro. E aí você vai ver histórias como daquele médico que era mendigo e a história dele é que ele pegava livros, ele procurava livros nos lixos. E ele, obviamente, foi pensando muito até que ele foi indo nos lugares certos, nos lixos certos, onde o pessoal depositava mais livros, né? E aí ele foi encontrando livros e livros e livros até que ele fez o Enem e ele passou para a faculdade de medicina, porque ele era um mendigo, ele não tinha condições nem de comer direito. Então ele tinha que pedir comida e ao mesmo tempo ele corria atrás de livros para ele poder estudar até que ele fizesse o Enem para poder dar gratuidade à faculdade dele. Se formou, ele até foi na Globo, se eu não me engano. E aí ele deu o testemunho dele, hoje ele é um médico. Então, assim, as oportunidades, nós é quem buscamos. Isso depende de nós. O problema é que hoje a gente está num mundo de tantas informações que a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. A gente procrastina porque a gente tem muitas possibilidades e isso faz com que a gente não faça o que deve fazer. Então, a nossa vida hoje ela é assim. Ela é uma vida de oportunidades que a gente precisa também assumir as nossas responsabilidades com isso. Então, isso foi o que aconteceu na minha vida. Foi um baque muito grande por conta de toda essa responsabilidade de casar em dezembro e janeiro já estar em missões. E aí, qual é o outro baque? O baque de você sair do seu país, depois de 20 e poucos anos vivendo lá, e ir para um outro país. Já tem um baque do casamento, aí se uniu ao baque de uma nova cultura, que é completamente diferente da nossa, do Brasil. Então, a cultura da Bolívia hoje, eu diria que é uma cultura completamente diferente da nossa. Então, já tem outro grande baque aí. Então, Dani, finalizando a sua pergunta, esses foram os baques iniciais desse novo processo da minha vida de obediência, né? Porque é aquilo, todo processo vai ter sua parte difícil, dolorosa, mas é aquilo que eu falei no início, a gente não pode ignorar as dores, elas são importantes para o nosso crescimento, elas são importantes para que a gente venha colocar um turbo, potencializar o nosso crescimento, porque você não quer sentir dor o tempo inteiro, você não deseja dor. E aí para isso, como você sentiu dor, você não vai mais querer passar por aquilo, aí você faz 2 vezes mais para poder evitar com que aquilo aconteça de novo. Então as dores, eu não gosto de ignorá-las, eu gosto de tratar elas como uma parte importante, ainda que a gente prefira não ter, mas se tiver, aprenda, porque tem gente que corre, tem gente que pega a dor e tem trauma da dor, só que a dor ela é importante, a gente precisa, muitas das vezes, tem muitas pessoas que não enxergam isso, mas elas precisam da dor, aprender com a dor ela é pedagógica, ela nos ensina muita coisa, é só a gente abrir os nossos olhos. Então foi praticamente isso, inicialmente falando, né? Tanto que assim, teve muitas outras coisas que estão até do nosso casamento. A gente até hoje não mudou o nosso nome. Porque se a gente mudasse o nosso nome, ia mudar passaporte, ia mudar tudo. E como que a gente viaja? Vocês não conseguiram mudar por essa questão. A gente não mudou o nosso nome até hoje, porque a gente teve que viajar no outro mês, depois que casou. E aí não tinha como mudar. Entendeu? A gente não ia conseguir viajar. Então ela não tem meu nome até hoje por conta dessas questões. Então, todo mundo vai ter sua experiência e suas dores, né? Onde aquilo ali nem sempre vai ser da forma que você quer. Para muitas pessoas isso é muito importante. Pra gente também. Para mim seria importante minha esposa ter meu nome. Mas existe uma missão muito maior do que essa. Entendeu? Que a gente muitas das vezes vai ter que abrir mão do que a gente quer para viver uma vontade que eu acredito que seja muito melhor do que a minha, que é a vontade de Deus. Uau, perfeito, que resposta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você então viveu na Bolívia
Por quanto tempo? A gente não falou isso aqui ainda. Por 2 anos. 2 anos. É um bom tempo. Porque é legal, talvez você até pode esclarecer isso para as pessoas que assistem. Uma coisa é ela vir na América turistar como você veio da primeira vez, você até mapeou o campo, mas você não veio morar. Hoje você mora nos Estados Unidos. Isso. A mesma coisa com a Bolívia. Você não ficou lá uma semana de férias, nos melhores lugares, desfrutando, como muitos viajam o mundo afora. Você morou por 2 anos. E provavelmente você morou num lugar que nem deveria ser, talvez, tão bom assim, turisticamente falando. Você entrou, que nem hoje a gente vive nos Estados Unidos, a gente não mora num lugar turístico. A gente tá próximo aos lugares turísticos, mas vamos dizer, as nossas cidades aqui não são turísticas. Aqui, por exemplo, se o cara quiser ver urso, ele é bem-vindo. É. Vai ver o urso. Vai ver o urso aqui, né? Vai ter uma plantação de milho, mas aqui não é um local turístico. E o que você, dentro das histórias que você viveu na Bolívia, hoje do tempo que você tá aqui na América, você tá há quanto tempo aqui agora na América? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, então já Isso. dá pra comparar bem. O tempo da América, ou seja, são 3 culturas diferentes. Eu acredito que você pode afirmar isso pra nós. Isso, completamente diferente. Dentro das experiências que você teve aqui na América, no Brasil e na Bolívia, o que você destacaria em cada um deles? O que você diria que é vantagem, desvantagem, segundo as suas histórias? O Brasil, a vantagem por estarmos no nosso país, eu acho que isso a gente sempre vai carregar. É igual quando você casa, mas quando você volta para casa dos seus pais, você vai visitar, você sente aquela coisa gostosa, porque você praticamente foi criado ali. Então, tem aquele senso de pertencimento. Então, eu acho que o Brasil, ele traz pra gente esse sentimento de que, nossa, eu tô em casa, na minha casa. Então, esse é o sentimento que o nosso país ele traz pra gente. Obviamente, o Brasil, ele é um país, assim, eu sei que a gente tem muitas questões complicadas, mas é um país muito rico, principalmente do que eu dou mais valor, do calor humano, dessa questão da gente se abraçar, da gente ver alguém assim passando por qualquer situação. A maioria, né, das pessoas tem essa compaixão. Eu vejo muito vídeo por aí das pessoas, um ajudando o outro na rua. Às vezes um carro parou, aí tu vê o pessoal da moto assim com o pezinho, né, ajudando. Então, o brasileiro, ele tem essa essência. Tanto que você vai ver os grandes cantores pops do mundo, o Bruno Mars, ele mesmo falou. Ele falou que o Brasil é um dos países mais calorosos que ele já foi, mais incrível. O povo, sempre quando você vai ver um cantor famoso mundialmente falando do Brasil, eles sempre vão falar a mesma coisa. Povo caloroso, povo caloroso. Então esse calor do brasileiro é que faz com que todo brasileiro que vive fora do seu país sofra muito. E perde. Porque perde esse calor humano. Perde. Porque a Bolívia, ela é muito assim, eles são mais caseiros, eles são mais reservados, eles são mais pé atrás, sabe? Eles não são de confiar, assim, de primeiro. O brasileiro não, o brasileiro vai, primeira vez que te encontra, já conversa, já te chama pra sair, e é isso aí. O Brasil é assim. A Bolívia não. A Bolívia, você chega no... O Brasil não. O Brasil, quando chega um estrangeiro lá, todo mundo abraça o estrangeiro. Pro brasileiro é uma honra, né? Receber o estrangeiro. Mas não, a Bolívia, você chega lá, você é um estranho pra eles. Você chega lá, você não é bem-vindo, entre aspas, entende? Ainda que a gente foi muito bem recebido, né, pelos pastores, que inclusive a igreja que a gente foi a igreja que o avô da minha esposa fundou há 60 anos atrás, que foi onde o pai dela nasceu. E aí, 60 anos depois, a filha foi lá, né, viver essa vida missionária. Então, não sei, mas tem todo esse mistério aí, né? Que o avô dela, quando estava fundando essa igreja, o pai da minha esposa nasceu lá. E aí, depois de 60 anos, nós fomos enviados como missionários para lá. Tem um mistério, não sei qual é, mas teve isso daí, né? E então, a Bolívia hoje, ela, eu diria que é um país mais assim... Você pode ficar aqui, mas fica você na sua e eu na minha. Então isso já é um choque cultural.
para quem está acostumado com uma coisa completamente diferente, mais colorosa. Então a Bolívia ela tem essa realidade do povo ser mais reservado, mais quieto. Tanto que, vamos supor, final de semana no Brasil é festa, é música alta. É isso que acontece no nosso país. Agora, Bolívia, final de semana e feriado é silêncio total. Parece que o mundo acabou. Entende? Então, hoje, eu diria que o fator principal seria esse. O choque cultural seria esse, o maior. Né? Essa diferença de relacionamento, exatamente, de pessoas. de relacionamento. E acredito que agora, falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos, eu diria que ele é a terra dos senhores. Porque aqui todo mundo pode. Então, vamos supor, nos Estados Unidos, você chega, vou te dar o meu exemplo. Em 1 ano e meio, eu tenho o que eu não tive em 30 anos. Uau! Não 30 anos, 32 anos. Né? Isso é motivador. Em 32 anos. Então, em 2 anos eu tive o que eu não tive em 32 anos. E você fala de coisas. Eu falo de bens materiais. Bens materiais, ok. Exato. Entendeu? Então, assim, os Estados Unidos é um lugar onde você conquista. Então, quando você começa a se ver conquistando, muitas das vezes aquilo ali, em muitas pessoas vai subindo para a cabeça e a pessoa vai se comportando diferente porque tem aquele poder de ter. Então, isso acaba afetando muito nesse aspecto do poderio do ser humano, né? Porque nós somos tentados a isso. Né? A Bíblia diz que a nossa carne ela é inclinada para o mal. Ou seja, Satanás, quando ele tem aquela divisão, né? Que Deus se divide dele, você vê que a maior razão foi ele querer ser grande. Então nós hoje temos essa tentação, né? De querer ser grande, de querer ser alguém maior, de querer ser alguém dono de si, dono das suas perspectivas e dono da sua... E a gente acaba se tornando dono da razão de tudo. Então hoje eu diria que a diferença entre os 3 países seriam essas, né? Brasil sendo o nosso país, né? Onde a gente é nascido e criado e a gente tem aquele calor humano. E aí a gente, quando sai desse lugar, onde é um lugar eu diria que difícil, muito difícil, né? Eu digo que o brasileiro ele sobrevive, né? Na sua grande maioria. Existem pessoas que vivem muito bem, mas mesmo assim, na grande maioria, a gente vive uma vida muito difícil lá. Mas aí, esse povo batalhador, ele vai para um outro país, como no meu caso, como eu fui para a Bolívia, tem esse baque cultural da Bolívia ser um país mais assim reservado, do povo ter essa cultura de, olha, esse aqui é o meu país, não toca no meu país, entre aspas, sabe? É praticamente isso. E os Estados Unidos é esse país maravilhoso que nos abençoa muito, é uma terra de oportunidades, que eu diria, mas obviamente eu não posso deixar de falar que com certeza é a terra é a terra do eu, né? Do grande eu sou, né? Trazendo assim, tirando do... Interessante essa perspectiva dos senhores que você falou. Yeah. Interessante. Claro que nem tudo é flores. Temos os desafios também, que a gente vai falar mais pra frente, mas já é legal dar essa introdução, porque as pessoas já começam a comparar cada lugar. Obviamente, o brasileiro, como todo bom imigrante, ele sempre se sente pertencente ao seu país de origem. Coisa de pertencimento. Acho que é legal você falar sobre isso, porque realmente não há um dia que a gente tá na América a gente não fale talvez a palavra Brasil. Eu costumo dizer isso muito com as pessoas. E quando você veio pra cá, então, você estava em busca do quê? De oportunidade, de novas experiências, por exemplo. Muitos vêm aqui pra... eu quero conhecer outras culturas. Ou você veio por um propósito maior? Qual que você acredita se classifica? Exatamente. Eu diria que eu sempre vivi por um propósito, né? Cada pessoa ela tem o seu propósito de vida, né? O meu propósito de vida é obedecer a Deus. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a gente foi até o nosso pastor e a gente pediu para que ele orasse e entregasse o nosso relacionamento nas mãos de Deus. A gente falou isso para ele. A gente quer entregar o nosso relacionamento nas mãos de Deus. Até um amigo meu, ele falou assim, nossa, Vini,
como é perigoso falar isso pra Deus, né? Então, a gente brinca, mas a gente entregou a nossa vida nas mãos de Deus. Então, o nosso propósito é esse, né? A gente tem que viver por propósito. E o meu propósito é obedecer a Deus. Então, eu diria que os Estados Unidos foi um desejo que eu tive, mas foi um desejo que eu tive, eu diria que há mais de 10 anos atrás. Então, eu não posso dizer que eu vim aqui porque eu quis. É que se fosse por eu querer, eu já tinha vindo há muito tempo atrás. Então, eu vim no tempo certo. Talvez essa era a vontade de Deus e Deus já estava colocando algo dentro de mim e no tempo certo aconteceu. Por isso que é importante a gente obedecer os processos. Porque se eu não tivesse passado pelo processo da Bolívia, que depois que eu passei pela Bolívia, eu voltei para o Brasil. Fiquei mais 3 anos lá. E quando eu voltei para o Brasil, muitas pessoas falaram sobre a grande evolução em maturidade que eu e minha esposa nós tivemos. Foi assim, principalmente os mais chegados falam, nossa, pareceu que vocês ficaram 10 anos fora. Porque vocês voltaram completamente diferentes. Porque muita experiência que a gente teve lá que fez a gente crescer muito, muito mesmo. Acho que esse é um ponto importante que as pessoas que moram fora sabem, entendem, mas quem nunca morou talvez não entende, né? Exato, faz você crescer muito. Muito. A vida do imigrante, ela é tão importante você imigrar e obedecer os processos. Quando eu digo obedecer os processos, é porque muitas pessoas desistem no meio do processo. Porque é difícil, não é fácil. Você chora. Eu, inclusive, a minha esposa já acordou de madrugada comigo chorando na janela. Chorando muito, assim, de soluçar e com tudo molhado de tanto que eu tava chorando. Na Bolívia, eu fui parar 5 vezes no hospital com gastrite nervosa, que na época eu não sabia o que era. Depois eu descobri que era gastrite nervosa, porque quando eu saí de lá, nunca mais eu tive isso. Então, foi um processo que eu passei, mas que depois eu tive essa resposta, porque eu nunca fui desistir. Isso é um outro ponto, assim, que eu gosto de dizer porque eu vejo os frutos hoje. Foi eu não desistir. É muito difícil eu desistir de algo que Deus coloca na minha mão. Muito difícil. Eu não lembro se um dia eu fiz isso. Mas eu geralmente não desisto. Não sei, é algo meu, mas acredito eu que se alguém um dia desistiu de alguma coisa ou pensa em desistir, eu particularmente digo que essa não é a melhor opção. A melhor opção é você passar pelo processo para que você seja aperfeiçoado, para que você seja amadurecido. Vai ver que é por isso que, desculpa, vai ver que é por isso que a Bíblia, ela é tão cheia de histórias de imigrantes. Isso. Eu acredito que ela nos traz essa essência, assim, eu acredito que todas as pessoas deveriam passar alguns anos fora da sua terra. Não sei se você opina da mesma coisa. Super, super. Não só isso, como, vamos supor, para os homens, né? Muitos dizem que todo homem deveria ser militar, né? Por que todo mundo, quem passou diz isso? Porque sabe da experiência difícil, tá entendendo? Tá entendendo o poder da dificuldade, o poder do processo difícil, o poder da dor. Esse é o poder, porque vamos supor, muitos acreditam que todo homem deveria passar pelo exército, por quê? Porque forja, entendeu? Tira do conforto. Então, tudo isso, às vezes, você não vai ter um exército, mas você vai ter algo na sua vida que tá igual muitas pessoas. Passam por perseguições no trabalho. E tem gente que a primeira opção dela é procurar outro emprego. Ok, legal. Cada pessoa sabe da sua realidade. Mas todo o processo, ele deve ser... A gente deve tratar com carinho. Entende? Porque se a gente desistir de tudo que é de difícil na nossa vida, a gente não é aperfeiçoado. O problema é que a gente quer fazer tudo da nossa forma. Esse é o problema. Quando a gente entende que nós estamos em um lugar e nós não somos os donos da razão, mas nós estamos ali por uma missão, isso faz com que a gente olhe assim e fale, nossa, eu tô aqui numa missão. Qual é a minha missão aqui? Por isso que eu gosto de viver por propósito, porque isso não me faz desistir. Quando eu cheguei na Bolívia, muitos acreditaram que eu não ia ficar na igreja que a gente estava. Era muito diferente da nossa no Brasil. E glória a Deus que a gente permaneceu até o fim, né, dentro do nosso propósito lá.
E como eu agradeço a Deus por isso. Como eu aprendi naquela igreja. Como eu tive experiências incríveis naquela igreja. Que eu nunca teria no Brasil. Que eu nunca teria aqui nos Estados Unidos. Então, todo o processo, independente do tamanho dele, ele é muito importante para o seu crescimento. Então, o processo ele é importante para o nosso aperfeiçoamento. Para o nosso crescimento como pessoa também. Então, eu sempre valorizei muito isso, sabe, Nani? Sempre valorizei os processos difíceis para que a gente pudesse poder também chegar um dia e quem sabe um dia eu possa dizer como Paulo disse, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, isso aqui é uma coisa linda para uma pessoa que viveu uma vida por propósito e não desistiu. Por isso que no final da vida, eu tenho essa perspectiva. Eu tenho essa vontade de chegar nos meus 80, 90, 100 anos e falar, combati um bom combate. Então isso é muito forte. É legal você falar, a gente hoje está trazendo um pouco mais contexto cristão nas nossas falas, e é legal você falar isso porque a maioria das pessoas que eu encontro, de certa forma, não é o nosso caso, mas a maioria das pessoas que eu encontro, elas justificam a vinda dela como um plano divino. E nem sempre, de fato, ela nasceu uma vontade, ela tinha uma vontade de vir para a América e às vezes não é nada daquilo, porque eu entendo muito bem você, como aconteceu na minha vida, a gente tem um direcionamento, a gente ouve realmente, nitidamente, Deus falar, vai para aquela terra, eu te enviarei, atravessa o Jordão, seja corajoso, porque eu sou contigo, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. São palavras que me encorajaram a vir para cá. Eu nunca esqueci essas palavras. Só que, de certa forma, algumas pessoas eu desdenhava quando eu ouvia a pessoa assim, não, foi plano de Deus eu vim para cá. E a gente tá falando que às vezes é o nosso plano e o plano de Deus é diferente. Mas tem pessoas também que confundem o plano de Deus. Até porque a gente sabe que a vida aqui não é tão simples quanto os youtubers pregam, certo? Não é. Então, uma vez que a gente tá nessa mesma página aqui, você já até falou aqui que você chorou. Você chorou, por alguma razão você chorou. Algo te causava dor naquele momento para você acordar de madrugada. Algo te incomodava, talvez a vontade de ir pro Brasil, talvez a necessidade de ver alguém que tá no Brasil. Sim. Alguma coisa acontecia para que você tivesse essa reação. Então você acha que você estava realmente preparado para o que realmente você encontrou aqui? Ou seja, quando você chegou na América, né, você estava preparado? Dani, eu nunca estive preparado, Uau, na verdade. Que legal. Nunca estive preparado. Obrigado pela sua sinceridade. Quando comecei a liderar na minha vida, eu não estava preparado. Eu também não. Quando eu fui consagrado a pastor, eu diria que eu tinha a unção, eu diria que eu tinha uma experiência. Você queria ser? Eu não diria que eu desejei, rapaz. Eu Pra falo ser que eu não. sincero, pra ser sincero, nunca desejei. Nunca desejei. Aconteceu, Tá, sabe? Só pra- Aconteceu. E aí quando eu fui pastor, e aí quando caiu a realidade, nossa, eu sou pastor novo, né? Na minha igreja centenária, uma igreja centenária, eu talvez fui um dos pastores mais novos lá, né? Na minha igreja em 100 anos. E isso pra mim veio o peso da responsabilidade. E aí, quando a gente olha assim, a gente fala, nossa, não tô preparado. Não tô preparado. E quando eu fui pra Bolívia, eu só fui, entendeu? Eu não estava preparado. Eu não poderia dizer que eu estava preparado. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu também não estava preparado. Então, eu diria que eu sempre sou aperfeiçoado no caminho, entende? Porque a minha fé está no seguinte ponto. Eu nunca serei suficiente. Eu sempre estarei em aperfeiçoamento. Então, hoje eu acredito muito nisso. Nós nunca seremos suficientes. Então, a minha missão de vida é essa, sempre ser melhor. E eu entendo que hoje eu posso estar preparado para algumas coisas, mas talvez para outras coisas de amanhã eu não esteja. Então, o que eu tenho que fazer é me submeter ao processo. Perfeito, perfeito. E o que mais irrita, coloca entre aspas, essa ideia não é expressar ódio nem raiva, mas o que mais irrita em você, assim, te incomoda, talvez essa palavra correta,
quando você ouve alguém dizer que a vida na América é fácil? Rapaz, eu diria... eu diria que... se falando de dinheiro, né? Porque as pessoas... agora ele tá ganhando em dólar, né? Agora ele tá nos Estados Unidos. Então agora a realidade é outra, né? Mas no meu caso, falando por mim, eles não vê o lado de eu acordando 3 horas da manhã todo dia, tendo que me forçar muitas das vezes a dormir à tarde. Ou seja, então quando eu durmo à tarde, acabou o meu dia. Mas sabe por que eu faço isso? Para poder ter um tempo à noite com a minha esposa, que chega à noite em casa do trabalho. Então tem essa parte do sacrifício que ninguém vê. E outra coisa, não somente isso, eu, por algum motivo, acredito eu, na minha fé, que foi uma porta de Deus, porque não faz sentido o trabalho que eu trabalho hoje, eu estar lá, porque é um nicho muito fechado. Não é um trabalho que abre portas de emprego, não é um trabalho que a pessoa bota uma plaquinha lá falando, estamos contratando. Não é. É um trabalho que, vamos supor, se você tem uma rota, você vai passar para o seu filho ou para alguém que você conhece, porque é um trabalho muito, entre aspas, eu diria que estável, entende? Eu diria que estável, porque tem muitos trabalhos aqui que dependem do verão, que no inverno fica fraco. O meu trabalho, em todo o tempo, ele tem o trabalho. Vou ter esse trabalho. Obviamente, eu trabalho com vendas, então uma hora ou outra vende mais, outra hora vende menos, e aí eu ganho menos. Mas, enfim, essa é a parte pior, né? É de que nós ganhamos em dólar, mas eu diria para você que hoje, no meu trabalho atual, eu trabalho mais do que eu trabalhei no próprio Exército Brasileiro. Por quê, Dani? Porque... Você é mais uma pessoa testemunhando nesse podcast que uma pessoa falou assim, eu só descobri que era trabalhar quando vim pra América. Exato. Eu sei que os brutos brasileiros se ofendem, mas é verdade. Exato. É legal ouvir isso de você. Eu sou brasileiro, eu posso falar. Porque eu fui do Exército, eu já trabalhei de Uber, já trabalhei muito. Eu fui um trabalhador, né, no Brasil. Então, eu posso dizer, sim, que eu fui um trabalhador, eu não tive regalias, né? Que aí seria fácil eu falar, né? Porque eu vivi uma vida de regalias. Mas não, eu sempre tive um trabalho difícil, principalmente no quartel, né? Que é muito difícil. E quando eu venho pra cá e eu me vejo trabalhando com febre, sem forças, na neve, que é muito bonito pra quem vê de fora, mas pra quem tá aqui... É bonito, mas só dá trabalho pra gente, né? Porque você tem que acordar, vamos supor, no meu caso, 3 da manhã. Aí você tem que ir pro seu estacionamento, limpar o seu carro pra tirar toda a neve. Que horas? 3 da manhã. 3 da manhã você acorda. No frio. No frio. De quanto frio? É um frio insuportável. Que menos você 15, tem menos 20? Pois é, e aí você tem que estar com uma blusa térmica, um casaco, outra jaqueta por cima, uma calça com uma calça térmica por baixo, meia, um sapato grande para poder fechar bem, deixar passar, touca e ainda um capuz por cima. E aí quando você vai tirar o gelo, aquele gelo vai pegando na sua mão, vai entrando aí, vai molhando o casaco e aí vai ficando gelado, além do vento que vai batendo no seu rosto. Isso é só às 3 horas, você nem começou a trabalhar. E você nem começou a trabalhar. Então, aí você aí tem que andar mais devagar, porque a neve escorrega muito. E aí no meu trabalho, às vezes, eu trabalho de caminhão, dirigindo um caminhão, aí é mais perigoso ainda. E aí eu tenho que sair do caminhão para fazer, e isso muitas das vezes que aconteceu, né, no ano passado, doente. Sabe o que é legal? Porque lá no Brasil, quem olha agora fala, poxa, tadinho do Vini. E quem tá aqui fala, isso não é nada, né? Exato. Os que estão aqui menosprezam porque sempre acham que aqui os trabalhos tem que ser pesado, tem que ser duro, você tem que sofrer mesmo. Exato. Mas é essa questão, Dani, das pessoas só olharem o glamour, né? Mas não ver por trás das 4 paredes, né? O que tá acontecendo. Então, é muito difícil. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque se eu não trabalhar, eu não ganho. E a maioria dos imigrantes são assim aqui. Se não trabalha, não ganha.
Não é igual no Brasil que você vai pegar doido pra pegar um atestado e vai ficar 5 dias em casa. Isso não existe aqui. Aqui, se você não trabalhar, você não vai ganhar. E aqui, a maioria, não tem a família para recorrer. Principalmente no meu caso. E a gente tem uma família aqui que a gente pode recorrer, com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas a maioria das pessoas não tem a sua família. Não tem Às a vezes sua estão família. ocupada com as suas coisas, Eu com os tenho seus a família da interesses. minha esposa aqui, graças a Deus, que nos acolhem como ninguém. E temos grandes amigos, com certeza. Mas a maioria das pessoas não tem ninguém. Entende? Aí a pessoa é tratada como, tá na América, tá ganhando em dólar, tá vivendo um sonho de qualquer pessoa, ou muitas das vezes alguns falam, aí é mole, agora, né? Então, esquece desses contras, né? Só vê os prós, mas não vê os contras. Então, é muito difícil, com certeza, você viver uma vida, você luta, você conquista. É diferente do Brasil, né? Brasil você luta e é difícil de conquistar. Aqui você conquista, mas você batalha, e batalha de verdade. E essa galera que acha que vida na América é fácil, muitos deles muitas vezes não falam com você, não, assim, amigos que perdeu até o contato, mas quando tem lançamento do iPhone, a primeira pergunta que ele te faz qual é? Pois é, pode trazer pra mim. Manda um iPhone pra mim. Manda um iPhone pra mim. Já que você tá se dando bem aí, manda uns trocados pra mim, o pessoal da família muitas vezes acha que a gente... Acho que é fácil. Aí esquece que, vamos supor, a gente tem que pagar imposto todo ano. Aqui é obrigatório você ter seguro do carro, não é opcional, né? Você tem que ter o seguro, então você paga o IPVA, né, entre aspas, né, todo ano. Ainda tem o seu imposto de renda, ainda tem o seguro do carro, que é caro, e ainda tem as contas que a gente tem que pagar, aluguel, tudo isso. Então, a gente ganha em dólar, mas a gente paga em dólar também, entendeu? Então, não é tão fácil assim como se a gente... Parece que a gente tá ganhando em dólar e pagando em real, do jeito que as pessoas falam, né? Seria bom assim. Seria muito bom assim, mas não é assim que a banda toca. E é difícil, principalmente nos primeiros anos, é difícil, não é fácil. Porque você, às vezes, é muito incerto os trabalhos, e aí você tem que ficar correndo atrás. Às vezes você tem que se submeter a coisas que você nunca faria no Brasil. Então tem muitas pessoas que não trabalham em algumas coisas no Brasil que aqui você não tem opção. Então, eu particularmente nunca pensei que eu iria trabalhar em obra. Trabalhei em obra aqui. E foi muito difícil. Não só pela questão da obra. A gente não pode entender o texto pelo texto. Sempre a gente tem que contextualizar tudo. Quando você vai trabalhar num lugar, você não só está trabalhando. Você está lidando com pessoas. Você está lidando com uma cultura diferente da sua. Né? Vamos supor, no meu caso, quando eu comecei nesse meu trabalho agora, eu não falava inglês. Eu ainda não falo inglês fluente, mas eu era muito pior do que hoje. E por mais que os americanos são muito receptivos, mas não é todo mundo, entende? A gente não pode pegar e falar que todos os americanos são receptivos, que não são, entende? São extremamente educados, mas existe também o outro lado da moeda, né? Eu tô falando isso não porque alguém me falou, porque eu vivo isso todo dia, eu trabalho com americano. Então, tem os americanos que não têm a paciência, que não quer saber se você fala inglês. Para eles isso é um absurdo, você tem que falar a língua deles. O brasileiro não, ele se vira para entender um estrangeiro, um imigrante no país dele. Mas o americano não, na sua grande maioria sim, mas existem sempre as outras pessoas que é zero tolerância, zero. E aí você sofre com tudo isso. Não é só trabalhar. Tem toda uma questão por trás disso que você sofre, dói. E você tem que, né, engolir seco. Né, tem que encarar, né? Tem que encarar. Realmente, não é uma vida fácil. Mas olhando assim para essa perspectiva sua, você acredita que a América, ela te escraviza por você trabalhar tanto? Ou ela... Pra você vê de outra forma, ela te liberta? Eu não diria escraviza porque ela não te obriga. Eu poderia dizer que liberta principalmente da questão financeira, né? Porque liberta você daquela vida apertada. Tem pessoas que passam por momentos difíceis aqui porque acontecem os imprevistos, como em qualquer outro lugar do mundo. Acontece de
um corte no trabalho, tem muitas pessoas que dependem do patrão ter mais trabalho para poder ganhar mais, e se tiver pouco trabalho, aí ele deixa de trabalhar alguns dias, e isso mexe no orçamento. Então tem pessoas que passam por situações difíceis. Mas eu diria que liberta por você trabalhar e você realmente ter ali sua dignidade, da dignidade do seu trabalho, sabe? Você tem e você pode usufruir daquilo que você trabalhou, entende? Você pode comprar um carro. A minha experiência é que com 3 meses eu comprei um carro à vista. Uma coisa que eu nunca fiz no Brasil. Em 3 meses de Estados Unidos. Agora, uau! Então você ganha muito bem. Não, eu comprei um carro por $1.700. Onde que você encontra isso no Brasil? Onde você encontra isso no Brasil. Então, com certeza, é uma terra que te liberta de muitas coisas, né? Da prisão de você não ter que depender de um ônibus lotado, de um metrô lotado. Então, isso liberta, com certeza. Pode ter certeza disso. Eu sempre tive carro desde os meus 18 anos, mas eu sempre estudei longe. Então, eu não ia de carro. Então, eu sei o que é pegar um ônibus lotado e metrô lotado. Então, eu sei essa realidade, sei como é difícil. Então, isso é libertador, né? Você poder trabalhar e ter para poder você usufruir do suor do seu trabalho. Entende? Não por um luxo, mas por uma necessidade, que carro hoje eu não encaro mais como um luxo, eu encaro como uma necessidade, né, que a gente tem, de até poder ir de um lugar ao outro de uma forma mais rápida, ainda mais quem tem a vida muito corrida. É igual hoje eu trabalhei e só deu tempo de parar, almoçar, aí vim pra cá e daqui a pouco vou pra uma outra reunião. Então é assim. Por isso que acaba que muitos dizem que parece que o tempo aqui passa mais rápido, né? E infelizmente eu tava lutando contra isso, mas eu vou ter que confessar que é verdade. Você também percebe que aqui o tempo passa mais rápido. Não sei, não tem como explicar, mas é a sensação que eu tenho. É uma sensação assim que... Isso é uma pessoa que de fato também pensa em investimentos, pensa em finanças, você é uma pessoa controlada. Que você poderia dizer, por exemplo, você acabou de falar, comprei um carro à vista. Sim. Claro que no valor que nós falamos, é um valor barato, entre aspas, mas para ganhar esse valor você teria que trabalhar aí no mínimo um pouco mais que uma semana para poder ter esse valor hoje em caixa e sem gastar com nada. Isso. Uma semana e meia sem comprar arroz, feijão, carne, no açougue. Enfim, você sendo uma pessoa controlada, qual que é a importância que você dá hoje em falar sobre guardar dinheiro, por exemplo? Eu penso que a gente... Para o imigrante, tá? Desculpa, a pergunta foi colocada de forma errada. Não, sim. Eu entendo que o dinheiro ele acaba. E se a gente não tiver um controle, os imprevistos vão chegar. E se a gente não tiver preparado, a gente vai sofrer. Então, por isso a importância de você guardar, mas guardar bem guardado. Não adianta você guardar debaixo do travesseiro, né? Você tem que ter um mínimo. Hoje a gente tem ChatGPT, que inclusive é de graça, que você vai chegar lá, você vai pedir uma dica, ele vai te dar. E são, na maioria das vezes, muito precisas. Concordo. Então, hoje você tem tudo. Você não tem mais desculpa. Você hoje nem precisa mais parar para botar no YouTube alguma coisa para alguém te ensinar e você ficar às vezes 10, 20, 30 minutos assistindo. Hoje você vai colocar ali no ChatGPT, ele vai te explicar tudinho. Vai te dar todas as coordenadas e aí ele vai interagindo com você e aperfeiçoando ainda mais o assunto. Então isso é uma das opções que eu tô dando para que a pessoa entenda que ela pode. Porque tem muitas pessoas que têm esse bloqueio. Mas eu não entendo. Você não precisa entender, você só precisa ter força de vontade. Porque você tem que ter a responsabilidade de construir algo. Porque você não trabalha só para você gastar, você trabalha para construir. E aí vamos supor, se você está construindo, o que é construir? Seria, vou dar um exemplo. Eu e minha esposa, nós pretendemos comprar um apartamento pra gente, para começar. A gente vai fazer 2 anos que a gente está na América. Então não vou começar comprando uma casa. Eu poderia. Só que quem tem o pé no chão, pensa 2 vezes antes de tomar uma decisão radical. Porque tem muitas pessoas, Dani, que vêm para os Estados Unidos e vivem uma vida de rico. Porque dá pra gente viver uma vida de rico. Mas o que acontece? Os imprevistos chegam. E aí quando chega, aí tem que entregar o carro. Aí tem que pedir dinheiro emprestado.
Então, você pode morar nos Estados Unidos, mas viver como se estivesse no lugar mais pobre do Brasil. Você vai viver como um pobre, porque a mentalidade ela é tudo. Por isso que um grande empresário brasileiro falou num podcast esses dias de que ele daria todo o patrimônio dele para ser mais novo, né? Trocaria Flávio pela Augusto. idade, ele mesmo, trocaria pela idade da jovem, né? Que tinha 20 e poucos anos. Ele falou, eu daria meus bilhões em troca da sua idade. Por que ele fala isso com tanta convicção? Pô, como é que um cara construiu bilhões e ele vai entregar os bilhões dele? Primeiro que ele entendeu que tudo tá aqui, ó. Ele pode construir 2 vezes mais se ele conseguisse voltar no tempo e consertasse muitas coisas que ele errou atrás. Então, a mentalidade ela é tudo para você crescer na vida. Então, para você crescer na vida, você tem que principalmente ter o mínimo de uma vida bem administrada. Então, a vida bem administrada é você controlar suas finanças, você administrar bem seu tempo, saber com que você vai gastar o seu tempo e ter tempo para tudo. Porque se você não tem tempo para fazer as coisas, você tem uma vida super aleatória, você não consegue construir. Porque a vida, principalmente nos tempos de hoje, vai te dar muitas possibilidades. E se você abraçar tudo, no final você não tem nada. Então você tem que ter um projeto, você tem que ter um plano. Então quando você tem um plano, você traça as metas para aquele plano e aí você vai batendo uma de cada vez. Então se a sua meta hoje é o quê? Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu quero construir algo melhor para minha família. E o que é eu construindo melhor para minha família? É eu investir dinheiro na bolsa? Ou é eu comprar talvez um apartamento ao invés de eu ficar pagando aluguel? Eu dou uma entrada junto durante algum período, dou uma entrada e o valor que eu pagaria no aluguel e o dinheiro está indo embora, eu pagaria no meu próprio apartamento. Entende? Perfeito. Então tudo isso tem que ser pensado. Você não vai ter nada de graça, você não vai ter nada de mão beijada. Você precisa querer. Então se você quiser, você vai conquistar. Eu gosto dessa sua mentalidade que você acabou de falar, porque eu vivi muitas descrenças aqui por parte das pessoas. Quando você disse, eu estou 2 anos aqui e eu já penso em comprar um apartamento. Qualquer pessoa diria pra você, não, é muito cedo pra você comprar um apartamento. É muito cedo pra você comprar um carro bom. Como você disse, dá pra viver uma vida de rico. Eu, com 6 anos de América, compramos a nossa casa. Tivemos a nossa independência de coisa. E as pessoas, olha, isso é impossível. Eu já estou há 15, há 20 anos aqui e eu não comprei. Então, a questão é aqui, o que você acabou de dizer. A mentalidade, você saber administrar o seu patrimônio, gerenciar o seu tempo, gerenciar o seu dinheiro que entra e a hora que sai, você saber viver uma vida mais simples a ponto de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa mentalidade que você acabou de pregar, ela existe, ela é verdadeira. Eu vou até aproveitar, eu vou te fazer a pergunta quando você pensa, e eu vou aproveitar esse seu gancho que você me deu. É sobre você falar se você já teve vergonha de contar a verdade sobre como realmente é viver aqui. Algo que você lembrar aí. Enquanto você pensa, eu vou dar um recadinho. Você que está assistindo, eu quero te fazer um convite. Agora, em janeiro, nós vamos ter a nossa primeira imersão sobre finanças. E eu quero ensinar você sobre finanças. Eu quero te mostrar quais foram as técnicas que eu usei aqui na América desde quando eu cheguei aqui e que eu consegui multiplicar o meu patrimônio. Ou seja, eu vou ensinar você a pagar suas dívidas, a economizar dinheiro e ter reserva de emergência, reserva de oportunidade e muitas outras coisas que são importantes para que você viva uma vida mais saudável e, obviamente, você vai poder desfrutar melhor do seu tempo. Se você tem interesse, responda o questionário, tá aqui o link, tá aqui nesse vídeo ou QR Code que vai aparecer aí e também na descrição você pode clicar, vai te redirecionar para uma página, um formulário que eu vou te fazer algumas perguntas que provavelmente vai te configurar para que você venha participar dessa imersão que vai ser agora em janeiro de 2026. Participe e compartilhe com seus amigos. Agora voltando aqui, Vini, e aí? Já teve alguma situação que você teve, não diria vergonha, talvez vergonha é a palavra errada nessa ocasião, mas algo tipo assim, você fala assim, algo acontece aqui, eu não gostaria de falar. Porque muitas pessoas, talvez não é o seu caso, mas você entende que pessoas vêm aqui, às vezes passam umas situações na vida e, claro que todo início é difícil,
mas posta, né, fotos nas suas mídias sociais, faz vídeo, que é muito fácil para nós em Nova York aqui, fazer vídeos maravilhosos. A gente faz, eu já fiz vários vídeos e não tem nada errado em fazer vídeo em Nova York, passear. Pelo contrário, incentivamos até que as pessoas fazem. Mas tem pessoas que não fazem isso. Elas fazem isso para gerar uma aparência que elas não vivem aqui, para provar alguma coisa no Brasil, sei lá, em algum outro lugar. Você já se sentiu nessa condição? Olha, Dani, desde 5 anos pra cá, eu entrei num processo na minha vida que eu chamei de casulo, né? Que foi um processo de aperfeiçoamento, ou melhor dizendo, sobre o significado do casulo, né? De uma metamorfose, né? Uma transformação de dentro para fora. E desde quando eu entrei no casulo, que foi uma direção que eu acredito que Deus me deu, foi quando eu comecei a sair da superficialidade, da vida superficial, né? E entrar numa vida com propósito real e verdadeira, né? Então, quando eu comecei esse processo, né, do casulo, eu primeiro fiquei 4 anos sem rede social nenhuma, né? Longe de tudo. Por quê? Porque dominava muito o meu tempo isso. E tudo aquilo que te tira do centro te domina. Por que eu tô falando isso? Porque qual é o centro da sua vida? Hoje o centro da minha vida é: eu preciso estudar, eu preciso trabalhar para eu poder chegar nesse lugar. Tudo aquilo que te tira desse lugar, desse centro, dessa centralidade da sua vida, te domina. Por quê? Porque todo vício, ele faz com que você não tenha foco. E aí tudo aquilo que tira o seu foco são as coisas que devem ser eliminadas da nossa vida. Então eu fiz essa desintoxicação na minha vida, né? Começando pelas redes sociais, que era o que mais tomava o meu tempo, até que depois de 4 anos eu tive um direcionamento de voltar e relutei muito, porque eu já estava até acostumado a viver sem rede social, foi libertador. E aí eu lembro que foi como se eu escutasse uma voz falando pra mim assim: você já viveu 4 anos sem isso, você sabe viver sem isso agora. Então descansa o seu coração, você já aprendeu a viver sem isso, são 4 anos. E aí foi quando eu falei: ok, vou voltar. Aí eu voltei com um propósito maior do que ficar só passando página, vendo coisas super aleatórias. E então, eu não me lembro a última vez que eu me envergonhei sobre essas questões supérfluas. Por quê? Porque depois que eu entrei nesse propósito, eu vivi uma vida completamente diferente. Tanto que se você for nas minhas redes sociais, você vai ver só aquilo que eu acredito que é a palavra de Deus. Eu não posto mais nada além disso. No máximo ali, o meu propósito sempre pedagógico. Se eu posto uma coisa, talvez jogando um vôlei, como a gente joga, eu posto por quê? Porque é saúde. E a gente precisa de saúde. Vamos supor, uma pessoa, igual eu acompanho alguns empresários do Brasil, que depois que começaram a ter uma vida física saudável, ir para academia, se alimentar bem, eles falaram que o desenvolvimento deles na empresa e na sua vida mudou, porque teve mais disposição, dormiu melhor. Então hoje as pessoas elas estão tão alienadas em conquistar, e elas esquecem do essencial que Deus nos ordenou, o descanso. A ciência vai dizer que o sono ele é como uma lavagem do nosso cérebro. Ele lava o nosso cérebro. Então a gente precisa dessa lavagem diariamente para a gente ter, é como se fosse recarregando a bateria, né? A gente recarrega a bateria para estar com disposição no outro dia, e aí a gente passa por aquele processo de desgaste, dorme para poder recarregar novamente. Então a gente precisa descansar, a gente precisa ter essa fase de desintoxicação para a gente não ter esse tipo de erros supérfluos, essas coisas rasas, né, que a gente está muito sujeito a ter por conta dessas muitas opções que a gente tem hoje em dia. Então, eu não lembro a última vez que eu tive esse arrependimento, por mais que eu tenha muitos arrependimentos todos os dias da minha vida, obviamente, mas sobre essas coisas assim, que eu senti vergonha, eu não diria por conta dessa atitude que eu tomei,
sabe? De retirar da minha vida tudo que era raso e viver uma vida de propósito, buscando sempre um aperfeiçoamento, buscando sempre um alinhamento com o meu propósito de vida. Legal. Tem uma palavra que o pessoal americano usa muito, é good for you, né? Exato. É tão legal que a gente conta uma coisa tão animada, uau, aconteceu tal coisa, tal, aí ele olha pra você assim, good for you. Exato. E pra nós é tão assim, não nós agora, mas muitas pessoas que se eu fosse no Brasil, falasse, bom pra você. Cara chato, meu, contei mó. Exato. Mas o contexto do good for you é porque realmente isso é muito bom pra você, saber que você teve esse tempo, teve a percepção de voltar, e eu entendo suas razões de voltar, eu acho que foi as mesmas razões que me trouxeram de volta para as mídias sociais, e porque tem propósito naquilo que a gente faz, né? A gente tem propósito naquilo que a gente faz, tudo isso aqui que está acontecendo tem propósito em ajudar, em levar informação para as pessoas, né? Você tá aqui, você tá por um propósito, e isso é legal, tudo que a gente faz para o Senhor, e isso é muito bom. E legal, e qual foi o trabalho, assim, das suas experiências mais difícil para você que você já fez aqui? E o que você aprendeu com ele? Olha, eu diria com certeza, sem dúvidas, que foi a construção, né? Primeiro que eu nunca imaginava, por isso que eu falei para você que eu nunca estive preparado, principalmente para a América. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu tinha a disposição de me submeter a qualquer coisa, eu já estava sujeito a isso, mas na teoria tudo é lindo. Tudo é lindo. Na prática é diferente. Entende? Às vezes a pessoa tá querendo ter um sonho de vir para os Estados Unidos, ela fala, não, mas eu ralo muito aqui no Brasil, então eu tô preparado, eu quero mesmo ir lá trabalhar, sei lá, faxinando, ou varrendo, ou com obra, e eu já tô pronto para isso. Mas tem a questão da cultura, tem a questão de você lidar nem sempre só com americano, mas você vai lidar com pessoas do mundo inteiro que tá aqui. Boa. Então, isso vai fazer com que você tenha experiências completamente diferentes. E principalmente as decepções que você tem de trabalhar com pessoas de outras culturas que muitas das vezes não quer você ali. Então, eu já tive essa experiência aqui de estar num lugar onde as pessoas não me queriam ali. Talvez por eu conhecer o dono, e aí talvez tenha sido um perigo, e eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu faço, em tudo que eu fiz na minha vida, e não foi diferente na obra. Eu amo aprender. Aprender é algo assim que me cativa muito. Então, se me chamarem para fazer uma ripa de madeira assim, eu vou ficar encantado para aprender a fazer e vou querer aprender e deixar bonitinho. Isso para mim é libertador, né? E como você disse naquela hora, né, a América realmente é libertador por essas questões de você aprender muita coisa. E aí, a minha experiência difícil foi essa questão realmente das pessoas não me aceitarem muito. Acredito eu, por essa questão, né, de eu ter uma proximidade muito grande com o dono. E aqui é assim, você tem experiência, você vai ganhando mais. E aí, o dono querendo ou não, ele vai te dando ali, vai te delegando responsabilidades. Então aquilo ali, querendo ou não, te faz uma pessoa melhor. E aí quando chega alguém assim que meio que coloque-se em xeque as pessoas, né? Por isso que eu gosto de dizer que dinheiro no bolso é bênção, mas dinheiro no coração é maldição. Por quê? Porque você passa por cima de tudo e de todos pelo dinheiro. Por isso que a Bíblia, o único ser que ela chama de Deus, além de Deus, é o dinheiro. Então, quando a Bíblia ela coloca isso em xeque e traz pra gente muitas também experiências, né, do dinheiro no coração na Bíblia, principalmente do jovem rico, né, que eu gosto até de ouvir muito a pastora Sara quando ela diz que a única pessoa que se encontrou com Jesus e saiu pior do que chegou foi o jovem rico. E aquele jovem, ele tinha um dinheiro no coração. Tanto que estava tudo certo, ele estava fazendo tudo certinho, até Jesus chegar para ele e falar, ó, pega seus bens e divide entre os mais necessitados. E aí vem e me segue. E aí ele vai embora. Então, o dinheiro no coração é maldição. Por quê? Inclusive, nesse podcast do Flávio Augusto, ele disse assim, se eu não me engano, ele falou, muitos de vocês são mais felizes do que eu. Eu bilionário.
e vocês, entre aspas, pobres. Então, Forte isso, hein? muitos de vocês são mais felizes do que eu. Por quê? Porque nem sempre o dinheiro vai ser a razão de tudo. Eu vou ser sincero, Dani. Existem pessoas que eu prefiro que as pessoas vivam numa vida simples, porque se elas saírem daquela vida simples, elas vão perder a alegria que elas têm no coração. E nada substitui a alegria. Nada substitui a fidelidade de você para com o seu cônjuge. Nada substitui a irmandade que você tem com amigos mais chegados. Porque muitas das vezes, se for envolvido com projetos de empresas, aí vai um querer ser melhor do que o outro. E o dinheiro, quando vai entrando, aquilo vai tomando conta do coração das pessoas. Então, tudo isso faz com que você tenha experiências muito ruins. E aí eu termino dizendo que as minhas piores experiências aqui foi pela cobiça ao dinheiro. E eu enxerguei isso muito de perto. Então, como aqui as pessoas querem conquistar, elas fazem de tudo para passar por cima de você. Então, já tive muitas experiências muito ruins aqui, de pessoas que queriam acabar comigo para eu poder ir embora dali daquele lugar. Entendeu? E aí, eu simplesmente, obviamente, obedeci até o fim e fui orando, pedindo a Deus. Já chorei muito aqui também, no início, né? No primeiro ano, muito, muito. Assim, Deus chegar no quarto, fechar a porta, abraçar a minha esposa e chorar. Porque não é fácil. Como eu digo e repito, na teoria é lindo. É maravilhoso, mas na prática dói. E dói muito. Mas aí, você decide se você quer aprender, ser aperfeiçoado com isso, ou se você vai desistir e largar tudo. Porque tem a distância da família, tem a cultura que é diferente, tem você lidar com pessoas do mundo inteiro, e tem toda essa questão da cobiça ao dinheiro. Então, não é fácil. É muito difícil. Mas aí você escolhe se você quer passar por esse processo. Como disse lá no início do videogame. Passou pelo chefão, você vai para a próxima fase. E assim é. Aí você vai passando e vai cada vez evoluindo. Mas, quanto mais você vai evoluindo, mais difícil vai ficar na fase. E é assim a vida. Então, eu acho que se você guardar esses princípios do amor ao próximo, de você trabalhar com gratidão, e além da gratidão com solidariedade, de você olhar para o próximo como se fizesse por ele como se você estivesse fazendo para você. Então, tudo isso é muito importante para que você não construa em você um monstro, mas sim uma pessoa que está construindo algo saudável. Entende? Nada é mais gostoso do que você saber que você tá feliz e fazendo outras pessoas felizes. Perfeito. Uau. E só por curiosidade, o que você trabalhava? No Brasil? Aqui na área da construção? Que área que era? Aqui eu trabalhei com construção geral, depois eu trabalhei com frame, tudo. Aí depois eu trabalhei com pintura, só focado em pintura, e depois eu trabalhei com carpintaria. Aí depois da carpintaria foi que eu fui para esse emprego que eu tô hoje. A carpintaria finish, a carpintaria de colocar trimming, casing, essas coisas? Obviamente que eu não fiquei muito tempo lá, mas aí como eu tava aprendendo, eu tava só nos rodapés, nessas coisas mais simples, né? Aí eu aprendi mais ou menos esses... Cheguei a montar alguns armários, mas eu não tava naquela complexidade da carpintaria, daquelas coisas mais redondas, né? Com as curvas, que tem tudo isso também, que já é um nível mais avançado. E no Brasil você nunca teve essa experiência com máquinas, essas coisas aqui? Nunca. Se te falasse no Brasil que era pra você trabalhar com isso aqui, você teria vindo? Não. Talvez não. Não sei, eu sempre fui muito corajoso, não sei te dizer, porque como eu te disse, minha vida sempre foi assim, uma vida de surpresas. Né? Experimentar. Experimentar, exato. Porque acho que todo mundo, se você falar assim, ó, não vai na praia não, que a água vai estar fria, congelada, o tempo vai estar nublado. A gente já não vai. Porque... Tá entendendo por que a gente constrói as nossas oportunidades? Boa. Tem pessoas no Brasil que eu já vi que tinham R$2 no bolso. E em um dia, ele transformou esse cara, R$2 em R$200. Ele, com R$2, ele comprou a paçoca. Só que aí, Dani, ele não vendeu a paçoca. Ele vendeu um propósito. Eu vi. E aí, isso é diferente quando você chega em alguém para vender
uma paçoca com propósito. Você chega lá e você não vende só a paçoca. Você tá vendendo um sonho. As pessoas compram um sonho. Pode ter certeza. O brasileiro, ele é assim. Ele não vai simplesmente ouvir você falando e vai te ignorar. Não, ele vai abraçar a sua causa. Eu sei que nós temos todas as nossas falhas, mas o brasileiro, ele sabe abraçar as pessoas. Então, ele vendeu um sonho. E aquilo ali mudou a vida dele, porque de R$2 fez 200 e foi crescendo até que ele se tornou uma pessoa completamente independente. Então, a gente tem oportunidade. A gente que quer escolher. Por isso que eu geralmente não escolho, eu vivo hoje. A Bíblia diz que a gente tem que viver cada dia o seu mal. Então eu vivo hoje, eu gosto de viver o hoje. Eu planejo o meu futuro, mas eu vivo o hoje, eu não vivo no amanhã. Eu vivo no hoje. Eu construo hoje e se amanhã eu colher, amém. Se não, amém também. Desde que eu não passe por cima de ninguém, que eu ame as pessoas e que eu faça o bem para as pessoas e que eu possa servir as pessoas e que eu possa amar minha família, ser fiel, digno e poder ter a paz no meu coração de que eu não tô precisando fazer ninguém sofrer para eu ser feliz. Entende? Perfeito, perfeito. Uau. Que legal. E você... Legal não, porque isso foi triste. Você passou momentos ruins aqui, momentos que você teve que tomar decisões entre voltar ou ficar, entre desistir ou permanecer. Isso são coisas que aconteceram nessa trajetória. E como que a sua fé te ajudou a continuar quando tudo parecia dar errado? Rapaz, a minha fé é o que me mantém de pé até hoje. Porque quando a gente vive pela fé, a gente vive com uma certeza daquilo que a gente não vê. Então a gente não vive pelo que vê. A gente vive crendo naquilo que a gente não está vendo. Tendo a convicção de que o projeto que eu estou vivendo é um projeto que hoje eu estou construindo para amanhã colher. Então, essa é a minha vida hoje com Deus. Né? Eu olho para a minha vida como uma vida com propósito. Eu me rendo a isso e eu batalho por isso. A gente nunca vai viver uma vida tranquila. Aqui não é o lugar para isso. Aqui não vai ser o lugar para a gente ter alegrias eternas aqui. A gente vai passar por choros e vai ser assim a vida inteira. A gente só precisa aprender a lidar com os processos. Aí sim, quando a gente aprender a lidar, a gente vai viver por propósito, construindo e sempre evoluindo e nunca cansando de crescer. Porque essa é a minha meta de vida. Nunca parar de conhecer, de aprender. Porque essa é a minha missão de vida. É eu ser uma pessoa cada vez melhor, não só para mim, como principalmente para minha família, minha esposa, meus pais, meus amigos, família, né, igreja, e também poder servir o máximo de pessoas que eu puder. Meu propósito de vida. Boa. O que mais mudou no Vini? Se você olhasse pro Vini lá de 2 anos atrás, o Vini que... Quanto tempo você ficou no Brasil? Quando você saiu da Bolívia, você ficou um tempo no Brasil, Fiquei né? 3 anos. Ah, você ficou mais 3 anos no Brasil. Mas voltei pro Brasil, fiquei 3 anos. Ok, então não foi tão rápido assim a saída de um lugar pro outro. Mas ok, você estava no Brasil. Então, o Vini há 2 anos atrás no Brasil e o Vini agora, o Vini de hoje. O que mais mudou esse tempo de Estados Unidos? Eu diria que os Estados Unidos, ele me fez pensar mais. E como sempre, né, eu saindo do meu conforto, eu saindo da minha zona de conforto, eu diria que o Vini de 2 anos atrás era muito mais emocionado, né, do que o Vini de hoje. Hoje eu já sou uma pessoa mais ponderada. Por quê, Dani? Experiências. Eu passei experiências incríveis na Bolívia, mas as experiências dos Estados Unidos são diferentes. E cada experiência tem o seu propósito. E tem a sua fase para te forjar, né? Como no jogo. Tem as fases ali e cada momento que a gente passa na nossa vida
tem uma fase que a gente precisa melhorar e se aperfeiçoar. Então, eu acredito que eu tinha algo que eu precisava melhorar muito, que nem no Brasil, nem na Bolívia conseguiu forjar isso em mim. Mas aqui sim. Então, acredito que os Estados Unidos, ele, em 2 anos, vai fazer 2 anos, nossa, foi assim, uma mudança radical que fez eu entender que eu nunca serei suficiente. Então, quando a gente acha que é suficiente, eu vim para os Estados Unidos, aí que eu vi que não era suficiente. Então, eu acredito que o meu maior ensinamento nos Estados Unidos é: nós nunca seremos suficientes. A gente sempre vai ter algo para aprender. Uau! Que podcast, hein? Que podcast, cara. Glória a Deus. Olha, muito, muito bom. Se você pudesse definir assim o plano de Deus para sua vida em uma frase, qual seria? O plano de Deus para minha vida, em uma frase, seria viver o que eu nunca imaginei. Viver o que eu nunca imaginei. Isso é forte. Porque sempre foi assim. Tudo que eu vivi nunca foi imaginado. Nunca foi. As experiências que eu tive no Brasil. Eu, inclusive, no quartel, nunca tinha imaginado de ir pro quartel. Foi uma decisão que eu tomei, Dani, na hora que eu me alistei, que eu fui pra não servir. Quando eu cheguei lá, eu senti uma vontade, foi fora do meu controle. Eu falei sim na hora que eu deveria dizer não. Eu fui pra dizer não. Então foi tudo assim, o quartel, a minha vida na igreja, minha vida missionária, minha vida ministerial como pastor, vindo para os Estados Unidos, sempre foi assim. Uma vida de surpresas, uma vida de novidades. Você acredita que o verdadeiro sonho americano é sobre dinheiro ou sobre propósito? É sob propósito, com certeza. Isso muda muita É coisa. tão sob propósito, Dani, que hoje, inclusive, eu tô morando num lugar que eu pago a mesma coisa do meu apartamento antigo, sendo que no meu apartamento antigo era algo muito mais assim cômodo por questões de tamanho, né? Era um apartamento maior, a gente conseguia guardar tudo que a gente precisava, cada um tinha um armário ali, um quartinho para guardar suas coisas. A minha esposa guardava as roupas delas no lugar, eu na minha e no meu. Então, aí a gente decidiu vir, né, morar aqui agora numa nova cidade, que, entre aspas, a gente perdeu muito conforto por um propósito. Então, a nossa vida sempre foi assim. Quando a gente casa querendo vir para os Estados Unidos, a gente larga um conforto, entre aspas, né, do sonho americano para viver por propósito. E aí a gente vai para a Bolívia. Quando a gente sai da Bolívia, a gente achou que agora sim a gente vai para os Estados Unidos, a gente larga mais uma vez para uma missão no Brasil que tinha que acontecer. E aí, depois de 3 anos, que a gente recebe a confirmação, e eu digo para você, sempre nós tivemos confirmações claríssimas. Eu sempre peço a Deus. Igual quando a gente veio morar aqui, a primeira vez que a gente alugou nosso apartamento, no primeiro dia, o vizinho fez um escândalo com a gente. Aí a minha esposa ficou muito mal. Quando ela fica mal, isso me quebra em 1000 pedaços. E aí, no primeiro dia, ela já falando, não quero mais ficar aqui, como que vai ser isso aqui? Vai ser um inferno. E aí, eu falei pra ela se acalmar, tentei o máximo possível. A gente o dia inteiro sem comer, minha esposa perdeu a fome. Enfim. E eu cheguei pra ela, eu falei, amor, Deus vai nos dar uma oportunidade. E aí, Dani, eu pedi uma oportunidade pra Deus. Mesmo sem eu ter feito nada com o vizinho, tendo em vista que foi algo injusto que ele fez, eu pedi uma oportunidade pra Deus. Porque ela falou, vai lá, fala com ele, pelo amor de Deus. Ela ficou, né, querendo reconciliar. Eu falei, Deus vai nos dar uma oportunidade boa. E aí, no outro dia, eu tive uma oportunidade. Que assim, eu não forjei, foi tudo assim que aconteceu.
E aí eu tive a oportunidade, falei, foi lindo, porque assim, ele pediu desculpas, mas eu já cheguei pedindo desculpas por uma coisa que eu não fiz, mas ele se retratou também, e depois daquele dia, assim, foi um ajudando o outro, entende? Então foi algo muito lindo que aconteceu, e sempre foi assim, confirmação atrás de confirmação. A gente, quando quando assumi a liderança lá no Brasil, muitas lideranças, Deus falou muito com a gente. Quando a gente foi pra Bolívia, Deus deu muitas confirmações pra gente, assim, claras, de pessoas que não nos conhecem e que não sabiam de nada. Era uma coisa assim, interna, e as pessoas vinham com clareza e falavam, ó, eu via vocês fazendo isso, 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 isso e aquilo. Quando a gente voltou pro Brasil, da Bolívia, foi a mesma coisa que aconteceu. A gente falou, é pra gente ficar? Vamos orar, vamos entrar num propósito. Entramos num propósito. Até que uma pessoa que não sabia absolutamente nada chegou e falou assim, eles não podem voltar pra Bolívia. E aí Deus foi começando a confirmar. Quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente não veio pra ficar. A gente viajou aqui para os Estados Unidos para passar um período de férias para voltar pro Brasil. Veio eu e minha esposa com uma malinha de mão. Eu com uma malinha de mão, ela com uma malinha de mão, com uma roupa para passar 10 dias. E aí foi quando, 3 dias antes da gente ir embora, já com a passagem comprada para ir embora, a gente recebeu uma grande confirmação. E desde quando eu pisei aqui depois da terceira vez pisando nos Estados Unidos, a terceira vez eu falei pra minha esposa, tô com um sentimento de pertencimento. Não sei porquê. Tô com esse sentimento que se algo dentro de mim parece que eu tô em casa. Não sei. Aí a gente falou, vamos orar. E aí foi quando, 3 dias antes da gente voltar pro Brasil, com a passagem comprada, a gente teve essa confirmação. E aí, pra não ficar na dúvida, a gente falou, vamos conversar com o nosso tio. E dependendo do nível da conversa, ele vai ser o ponto final dessa história. E aí ele foi mais um grande motivador ali, que ele falou muitas coisas que a gente precisava ouvir, que foi uma confirmação. E a gente resolveu ficar. Então, sempre foi essa vida, assim, sabe? Debaixo de obediência, de muitas confirmações e se rendendo ao processo. Perfeito. Uma vez que o sonho americano, então, está alinhado ao propósito, a pergunta final que eu gostaria de deixar para você é: tá valendo a pena? Se as pessoas lá do Brasil, seus amigos, qualquer pessoa que perguntasse para você, tá valendo a pena? Uma vez alinhado ao propósito, eu acho que eu sei a sua resposta. Com certeza, com certeza. Até porque o meu propósito e o propósito da minha esposa de ganhar dinheiro não é pra gente acumular riquezas nessa terra. É pra gente poder cumprir o nosso propósito aqui de abençoar, de compartilhar e de poder também realizar muitos sonhos que a gente tem, principalmente, que são sonhos cristocêntricos, principalmente de adoção. A gente quer ter os nossos filhos, mas eu tenho um sonho de adotar. Por quê? A Bíblia diz que o pai deve ensinar o filho no caminho que se deve andar. Então, se nós podemos fazer isso, a gente quer fazer isso. Por vidas que precisam dessa paternidade, dando uma direção bíblica divina para eles. Então, isso para mim, essa igreja, isso para mim é um propósito de vida que eu tenho. É um plano que eu tenho. De adotar, é um plano que eu tenho de poder abençoar famílias necessitadas, de investir em missões. Eu sou um missionário, mas eu sonho de investir em missões. Então, isso para mim é um plano, é um grande projeto, é um grande sonho, e eu digo que com certeza tá valendo a pena, até por eu saber que eu posso construir algo para investir no reino de Deus aqui na Terra. Muito bom, cara. Obrigado. De verdade. Deus te abençoe na sua jornada aqui na América, naquilo que Deus tem para você. Tudo que você colocar as suas mãos possa prosperar, assim como a unção de José sobre a sua vida. E eu falo até mais, Mateus 6,33, que é o que você está vivendo, faz parte do seu plano, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas. Eu tenho certeza que por você viver essa vida,
você ser esse exemplo para essa geração. Mais uma vez eu falo, o rostinho jovem que só engana, com certeza você vai colher muitos frutos e assim, que essa bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e todos os seus. Obrigado Amém, por velho. você ter compartilhado o seu tempo, suas histórias, sua inteligência, sua sabedoria com a gente. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo aqui a gente amou todo esse conteúdo. Amém. E se você quiser seguir o Vini ou o Pastor Vini, você também pode buscar ele aqui, tá aparecendo aqui embaixo do vídeo, as redes sociais. E você entra lá, segue ele. Vai ser muito bom vocês também acompanhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Cara, Amém. que podcast incrível. Nós vamos ficando por aqui, mas você que assistiu até aqui agora, compartilhe esse vídeo com seus conterrâneos, com seus amigos, aqueles mais chegados. Sei que a gente tem afinidade com alguns. Esse que a gente tem afinidade, a gente compartilha no WhatsApp, nas mídias sociais. Obviamente você vai ver vários cortes no nosso Instagram também, que você pode acompanhar os cortes no Instagram. O Vini também vai estar lá, tá bom? E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E a gente se vê aqui no O Plano Podcast. Valeu! Valeu.